Adivinhe o que realmente salva com sopa de cenoura? No início dos anos 1900, a Alemanha enfrentou uma situação terrível. Muitas crianças morriam de diarreia, uma doença comum, mas mortal. O Dr. Ernst Moro, um pediatra dedicado, mudou o destino de muitos com sua receita de sopa de cenoura. Essa sopa simples, mas poderosa, não só fornecia nutrientes essenciais, mas também acalmava os barriguinhas. Graças ao trabalho do Dr. Moro, milhares de vidas foram salvas. Agora, em nossos dias, esse prato humilde volta a ser destaque. Pesquisas recentes mostraram que a sopa de cenoura pode ajudar contra diarreias causadas por bactérias resistentes a antibióticos, um problema crescente na medicina moderna. Usando suas propriedades curativas naturais, talvez tenhamos encontrado uma forma eficaz de combater infecções persistentes que os métodos tradicionais não conseguem resolver. Quem diria que uma sopa poderia ser tão revolucionária? Você sabia que o aipo era um iguaria nos anos 1900? No início do século XX, nos Estados Unidos, o consumo de aipo era visto como um sinal de sofisticação e riqueza. Este crocante vegetal verde, frequentemente servido de forma elegante, chamava a atenção da alta sociedade e se tornou um prato principal em jantares luxuosos. Mas por que Kalamazoo, Michigan? A cidade ganhou o título de Capital Mundial do Aipo, porque produzia uma quantidade impressionante desse vegetal popular. Condições ideais para o cultivo e agricultores dedicados fizeram de Kalamazoo o lugar principal para o aipo. As pessoas o apreciavam em saladas, como aperitivo com molhos ou até como acompanhamento de coquetéis, mostrando sua versatilidade. Com o tempo, o aipo se tornou um lanche comum, mas seu passado como iguaria nos lembra como as tendências alimentares podem mudar de forma inesperada. Não é surpreendente que algo tão comum hoje já tenha adornado apenas as mesas mais requintadas. Você sabia que o rabo do gato é uma maravilha? Esse órgão incrível não serve apenas para embelezar, ele desempenha um papel importante na vida cotidiana do gato. O rabo é muito flexível e representa cerca de 10% do total de ossos do corpo, tornando-se uma ferramenta essencial para manter o equilíbrio e se comunicar. Quando os gatos caminham por bordas estreitas ou fazem saltos ousados, eles usam o rabo para se estabilizar, assim como um equilibrista usa uma vara. Além disso, o rabo do gato expressa suas emoções. Um rabo erguido indica felicidade ou confiança, enquanto um rabo abaixado ou encolhido mostra medo ou submissão. A flexibilidade dos rabos permite que eles se comuniquem com outros gatos e até mesmo conosco, humanos. Então, da próxima vez que você ver seu amigo peludo balançando o rabo, lembre-se de que esse detalhe, à primeira vista simples, é uma combinação de funcionalidade e emoções, refletindo seu humor e ajudando-os a interagir com o mundo ao seu redor. Você consegue imaginar como sobreviver após um acidente de avião na Amazônia? A história de Juliana Kopiec é um relato impressionante de sobrevivência. Quando seu avião caiu em 1971, ela ficou sozinha na densa e perigosa floresta amazônica. Apesar das lesões, Juliana mostrou uma incrível resistência e criatividade. Sem comida e abrigo, ela conseguiu atravessar a selva, lutando contra a fome, o cansaço e animais selvagens. Durante 11 dias exaustivos, ela caminhou pela mata, confiando em seus instintos e, às vezes, coletando água da chuva para beber. Incrivelmente, ela sobreviveu, focando na busca por ajuda, apesar das inúmeras dificuldades. Sua determinação valeu a pena quando ela finalmente encontrou uma pequena aldeia, onde os moradores a ajudaram a se recuperar. A experiência de Juliana nos ensina sobre a força do espírito humano e a vontade de sobreviver em qualquer situação. O que você faria em uma situação assim? Descubra a tumultuada relação entre Henrique II e seu filho. A relação entre o rei Henrique II e seu filho, Henrique, o jovem rei, é uma mistura fascinante de amor e conflito. Embora houvesse um forte laço entre eles, a dinâmica também foi marcada por rebeliões. Henrique, o jovem rei, se rebelou contra seu pai várias vezes, buscando independência e poder, o que certamente prejudicou a relação deles. No entanto, por trás de todas essas dificuldades, havia um profundo vínculo parental. Essa complexidade destaca como os laços familiares podem coexistir com a luta e a desobediência. Infelizmente, quando Henrique, o jovem rei, morreu, a reação de Henrique II chocou muitos. Ele supostamente disse: "Ele me custou muito, mas eu gostaria que ele tivesse vivido e me custado ainda mais."
Essa declaração reflete a dor da perda e a compreensão de que o amor pode persistir, mesmo em meio ao conflito. A história desses dois reis mostra não apenas suas provações pessoais, mas também temas mais amplos de lealdade familiar e o peso da liderança. Como você acha que personalidades tão fortes equilibram apego e poder em suas relações? Você consegue imaginar que um resort se tornou um marco fantasmagórico? Uma vez símbolo de luxo e beleza, o Sanji Resort em Taiwan agora permanece em silêncio assustador após uma tragédia. Este hotel cheio de glamour prometia vistas deslumbrantes do oceano e comodidades luxuosas, atraindo visitantes de perto e de longe. No entanto, o destino tinha um plano diferente quando uma série de acidentes manchou sua reputação, resultando em fatalidades trágicas. Preocupadas com a segurança pública, as autoridades locais tomaram a difícil decisão de fechar o resort, transformando uma visão de paraíso em um lugar evitado pela comunidade. Com o passar do tempo, a natureza começou a recuperar a propriedade. Cipós se enrolaram em varandas e ecos de risadas foram substituídos por um silêncio inquietante. Hoje, o outrora fabuloso Sanji Resort está abandonado, envolto em mistério, com os moradores compartilhando histórias sussurradas sobre sua trágica história. Aventureiros e curiosos são atraídos por suas paredes em ruínas, ponderando sobre as histórias que permanecem em suas sombras. Este local serve como um lembrete tocante de como um sonho pode desaparecer rapidamente, deixando apenas sussurros do que poderia ter sido. Isso pode te surpreender. Os testes nucleares mudaram nosso planeta. Desde o primeiro teste nuclear na década de 1940, o mundo viu pelo menos 8 países realizarem mais de 2.000 testes nucleares. Esses testes deixaram marcas em diversos ambientes, desde desertos áridos até as profundezas dos oceanos. Imagine como vastas paisagens são repentinamente alteradas por forças explosivas. Cada detonação foi não apenas uma demonstração de poder, mas também uma tentativa científica de entender melhor as reações nucleares. Países como os Issexiapraxia, Rússia e China buscaram expandir seus arsenais, enquanto Índia e Paquistão também contribuíram com seus próprios testes. No entanto, as consequências vão além da política, incluem efeitos duradouros nos ecossistemas, a exposição à radiação e até mudanças climáticas. Ao refletir sobre essa história, é importante considerar como essas explosões transformaram nosso planeta, tanto fisicamente quanto geopoliticamente. A humanidade algum dia concordará em abrir mão completamente dessas armas terríveis. Você sabia que girafas emitem sons de zumbido umas para as outras? Pesquisadores descobriram que esses seres altos e majestosos se comunicam por meio de sons de zumbido de baixa frequência, que podem se espalhar por grandes distâncias. Essa forma de comunicação é importante para que as girafas possam se encontrar, especialmente em áreas densas ou em neblina, onde a visibilidade é baixa. O zumbido serve como um tipo de sinal, permitindo que mantenham contato com membros da família ou encontrem amigos, mesmo quando não os veem. Imagine uma girafa emitindo um suave som de zumbido que ecoa entre as árvores, ajudando os amigos a se reunirem. Essa forma fascinante de comunicação mostra como os animais adaptam seu comportamento para sobreviver em seu habitat natural. Também destaca a complexidade das interações sociais entre girafas, tornando-as ainda mais interessantes para estudo. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que ela pode conversar com outras bem longe daqui. O Miracle Garden de Dubai é o maior jardim floral natural do mundo, onde os visitantes podem apreciar flores vibrantes e composições criativas. Localizado na região de Dubai Land, nos Emirados Árabes Unidos, o jardim possui mais de 500.000 flores, dispostas em exposições impressionantes que atraem todos os visitantes. Entre suas características notáveis estão as elaboradas composições florais em forma de objetos famosos, incluindo um Airbus A380 em tamanho real e um divertido topiário do Mickey Mouse. O jardim apresenta milhares de variedades de flores, cada uma cuidadosamente cultivada para florescer nos meses mais frios. Ao caminhar por seus caminhos sinuosos, você ficará encantado com as cores vibrantes e os designs deslumbrantes. Este paraíso floral não é apenas um espetáculo para os olhos, é também uma maravilha da engenharia, utilizando sistemas de irrigação especiais projetados para economizar água e manter paisagens verdes, pronto para ver essa bela visão com seus próprios olhos. O que acontece quando você explode uma baleia?
Em 1970, a cidade de Florence, no Oregon, enfrentou um problema inusitado. Uma enorme baleia encalhou na praia e precisava ser removida. As autoridades locais decidiram resolver a situação de uma maneira bem diferente, explodindo-a. A ideia era que a explosão quebrasse os restos da baleia em pedaços pequenos, que poderiam ser comidos por urubus, enquanto as partes maiores seriam enterradas. No entanto, o plano rapidamente saiu do controle. Quando a dinamite detonou, em vez de espalhar os restos da baleia de forma controlada, grandes pedaços de gordura caíram sobre a região, danificando propriedades e criando uma grande bagunça. Os moradores ficaram perplexos, e o evento se tornou uma história incrível que muitos ainda comentam. Essa maneira inusitada de descarte não só surpreendeu a todos, mas também mostrou até onde as pessoas vão para resolver problemas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em desmanchar uma baleia ou limpar uma praia, lembre-se do dia inesquecível em que uma pequena cidade aprendeu uma grande lição sobre soluções explosivas. Fatos incríveis sobre florestas tropicais que você precisa saber. As florestas tropicais são um dos ecossistemas mais vibrantes do nosso planeta, cobrindo menos de 6% da superfície da Terra, mas abrigando mais de 50% de todas as espécies. Imagine uma caminhada por densas selvas, cheias de árvores altas, aves coloridas e insetos zumbindo. A cada passo, uma nova descoberta maravilhosa. Esses cantos verdes da natureza são verdadeiros tesouros, repletos de milhões de plantas e animais, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. Desde os maiores mamíferos até os menores insetos, cada criatura desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Infelizmente, o desmatamento e as mudanças climáticas ameaçam esses lugares mágicos, colocando em risco muitas espécies. A preservação das florestas tropicais é crucial não apenas para a incrível vida selvagem, mas também para nós, pois elas produzem oxigênio, regulam o clima e até fornecem recursos para a medicina. Ao proteger essas florestas, estamos salvaguardando uma parte vital da saúde do nosso planeta. O que você fará para ajudar a salvar nossas florestas tropicais? Você sabia que os tigres têm listras únicas como impressões digitais? Cada tigre possui um padrão especial de listras, assim como cada pessoa tem suas próprias impressões. Essas listras são verticais e podem ter diferentes tons de laranja, preto e até branco. Os biólogos acreditam que esses padrões ajudam os tigres a se camuflarem no ambiente, proporcionando uma ótima ocultação em seu habitat natural, que inclui florestas densas e planícies gramadas. Essa habilidade de se esconder permite que eles se aproximem de suas presas de forma eficaz. Além disso, as listras são importantes não apenas para a aparência, elas também desempenham um papel fundamental na comunicação entre os tigres. Eles conseguem se reconhecer pelos padrões das listras, especialmente em seus vastos territórios. Essa adaptação incrível demonstra a diversidade da natureza e destaca a importância de preservar esses magníficos seres e seus habitats. Então, da próxima vez que você ver um tigre, lembre-se de que, assim como nós, eles têm uma identidade única, marcada por essas impressionantes listras. Você sabia que Natalie Portman tem dupla cidadania? Ela nasceu em Jerusalém, Israel, e é não apenas uma atriz famosa, mas também um exemplo interessante de mistura cultural. Com cidadania de Israel e do Zequá, ela realmente é uma cidadã do mundo. Natalie passou seus primeiros anos em Israel, o que influenciou sua personalidade e carreira. Sua mãe é americana e seu pai é israelense, o que torna sua biografia única. Essa herança multicultural lhe deu uma visão diversificada do mundo, que se reflete em suas escolhas artísticas e papéis. Seja como a brilhante bailarina em Cisne Negro ou como a revolucionária em V de Vingança, suas performances mostram camadas emocionais profundas que ressoam com o público ao redor do mundo. A experiência de Portman também a inspirou a se envolver em ativismo, especialmente nas áreas de direitos humanos e educação. Ao abraçar sua rica herança, ela incentiva outros a valorizarem suas próprias histórias diversas. Não é incrível como nossas raízes nos moldam no que somos hoje? Você já se perguntou por que Ali e Muhammad estão em Semakati? Essa situação interessante envolve duas pessoas, Ali e Muhammad Kimia, que foram enviadas para a área de Semakati para uma tarefa importante. Semakati é um lugar vibrante, conhecido pelo seu espírito comunitário e frequentemente escolhido para missões que exigem colaboração estreita com os moradores locais.
A missão de Ali e Muhammad provavelmente está relacionada a entender as necessidades da comunidade e encontrar maneiras eficazes de atendê-las. Ambos trazem habilidades e perspectivas únicas, tornando-os ideais para essa função. O trabalho deles em Semakati pode abranger desde iniciativas sociais até programas educacionais, dependendo das necessidades da comunidade. Ao se imergirem na cultura local e estabelecerem conexões, Ali e Muhammad têm a oportunidade de fazer uma diferença real. Quais projetos você acha que eles vão iniciar? Um fato interessante sobre leopardos e suas manchas. A expressão de que leopardos nunca mudam suas manchas pode parecer verdadeira, mas é um equívoco comum. Desde o nascimento, esses magníficos grandes felinos têm pelagem, principalmente coberta por manchas claras, conhecidas como rosetas. Com o tempo, esses padrões se desenvolvem, tornando-se mais complexos e intricados. Essas mudanças ocorrem à medida que os leopardos crescem e se adaptam ao ambiente, o que pode influenciar sua coloração e o padrão das manchas. Curiosamente, as manchas também ajudam na camuflagem em seu habitat natural, facilitando a caça e a fuga de predadores. Portanto, embora a frase sugira que algumas coisas nunca mudam, os leopardos nos mostram que crescimento e transformação fazem parte de sua beleza. Não é fascinante pensar que até mesmo os ditados mais conhecidos podem estar imprecisos? Prepare-se para se surpreender com o tamanho colossal do Sol. O Sol é um gigante enorme, e estima-se que caberiam cerca de 1,3 milhão de terras dentro dele. Essa bola de gás quente contém cerca de 99,86% da massa de todo o Sistema Solar, tornando-se o centro do nosso vizinhança cósmica. Apesar de seu tamanho, os cientistas classificam o Sol como uma estrela de tamanho médio. Quando olhamos para o espaço, vemos bilhões de estrelas, que são ainda maiores e mais massivas que o nosso Sol. Por exemplo, o supergigante vermelho, o Scuti, pode conter mais de 5 bilhões de sóis em seu imenso volume. É incrível pensar que vivemos em uma galáxia com tamanha diversidade de estrelas. Então, da próxima vez que você olhar para o Sol em um dia claro, lembre-se de que ele é apenas uma das inúmeras estrelas brilhando no vasto universo. Sim, é verdade. O Oscar, famoso por reconhecer o melhor do cinema, criou a categoria de melhor filme de animação em 2001. Isso foi importante, pois reconheceu os filmes de animação como participantes sérios da indústria cinematográfica. O primeiro a ganhar esse prêmio foi o querido Ogro Verde, Shrek. Lançado em 2001 pela DreamWorks Animation, Shrek impressionou o público com sua visão humorística dos contos de fadas, personagens memoráveis e animação inovadora. Ele não só divertiu as crianças, mas também atraiu os adultos com seus diálogos inteligentes e narrativa esperta. Ganhar esse Oscar não apenas destacou a criatividade e o talento de Shrek, mas também abriu caminho para muitos outros filmes de animação brilharem no grande palco. Desde então, essa categoria se tornou uma das mais importantes no Oscar, com filmes como Up da Pixar e Frozen da Disney recebendo seus prêmios. Não é incrível como Shrek mudou as regras do jogo na animação? Prepare-se para se surpreender com os inesperados números de bilheteira de Harry Potter. No mundo mágico de Harry Potter, um filme se destaca como o menos bem-sucedido, e isso pode não ser o que você espera. O Prisioneiro de Azkaban, a terceira parte da amada série, arrecadou impressionantes 796.688.549 dólares em todo o mundo. Embora isso pareça incrível, na verdade é menos do que outros sucessos de bilheteira. Acredite ou não, ele ganhou mais de 30 mil dólares, a menos do que a saga Crepúsculo Amanhecer, parte 2, que arrecadou ainda mais. Os fãs costumam debater qual filme de Harry Potter é o melhor, mas é interessante ver que mesmo o filme menos bem-sucedido da franquia ainda trouxe uma enorme quantia de receita, o que isso diz sobre as preferências do público e a concorrência na indústria do cinema. Em um mundo onde cada centavo conta, essa comparação destaca a situação dinâmica do cinema na época. Você sabia que metade dos apartamentos em Los Angeles não tem geladeira? Na agitada cidade de Los Angeles, surpreendentes 50% dos apartamentos não possuem esse eletrodoméstico. Isso pode parecer chocante, mas está relacionado às regras locais. Em LA, a geladeira é vista como um conforto, não uma necessidade, então os proprietários não são obrigados a fornecê-la. Para muitos inquilinos, isso cria um desafio único ao se mudarem para um novo lar. Imagine se mudar e descobrir que a cozinha não tem um aparelho tão importante.
Alguns podem ver isso como uma oportunidade de escolher a geladeira dos sonhos, enquanto outros encaram como um problema a mais. Essa situação reflete uma tendência maior no mercado de aluguel, onde as comodidades podem variar bastante e os inquilinos precisam estar atentos ao procurar o apartamento ideal. Portanto, da próxima vez que você estiver procurando um lugar para morar, verifique o que está incluído, especialmente a geladeira. Você pode se surpreender: os primeiros dias do Senado. No final da década de 1950, o Senado do Ziwar tinha 96 membros, pois na época havia apenas 48 estados na União. Cada estado envia 2 senadores, o que significa que o número total de senadores dependia diretamente do número de estados. Somente em 1959, quando o Alasca e o Hawaii se juntaram ao ZEUA, o Senado aumentou para os atuais 100 senadores. Essa estrutura única foi criada para garantir representação igual entre os estados, independentemente de seu tamanho ou população. Assim, cada estado, grande ou pequeno, tem voz no processo legislativo. Imagine como tudo era diferente naquela época, quando apenas 48 estados lutavam por seus interesses. Compreender essa história nos ajuda a apreciar a complexidade e a evolução do governo americano, não é mesmo? Você consegue imaginar enfermeiras robóticas em um hospital? O Hospital Elmhurst Memorial, em Chicago, está mudando a forma de cuidar dos pacientes, introduzindo 2 enfermeiras robóticas inovadoras que entregam suprimentos médicos por toda a instituição. Esses robôs funcionam 24 horas por dia, ajudando significativamente a equipe em tempos de escassez de enfermeiras. Eles se movem por corredores movimentados, entregando itens essenciais, como medicamentos e equipamentos, permitindo que as enfermeiras humanas se concentrem mais no cuidado dos pacientes do que na coleta de suprimentos. Com sensores modernos e sistemas de navegação inteligentes, esses robôs podem se deslocar de forma segura e eficiente em locais lotados. E o melhor de tudo, eles precisam de muito pouco tempo para recarregar, permitindo que trabalhem quase continuamente. Essa abordagem inovadora não só aumenta a eficiência, mas também mostra como a tecnologia pode apoiar os profissionais de saúde em seu trabalho importante. Com o aumento da demanda por enfermeiras, será que isso pode ser o futuro dos hospitais em todo lugar? A integração da robótica na saúde parece que definirá novos papéis para as enfermeiras e melhorará o cuidado geral dos pacientes. Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os tentáculos do polvo. Muitas pessoas pensam que os polvos têm tentáculos, mas não é bem assim. Na verdade, os polvos têm 8 membros, que são chamados de braços, e eles são bem diferentes dos tentáculos. Tentáculos são membros especializados que têm ventosas apenas nas extremidades, como os lulas e as sépias. Já os braços do polvo têm ventosas ao longo de todo o comprimento, o que permite que eles segurem e manipulem objetos de forma incrível. Essa estrutura única ajuda os polvos a realizarem truques impressionantes, como abrir latas e interagir com o ambiente de maneiras inteligentes. Além disso, seus braços são extremamente flexíveis e podem até sentir o gosto do que tocam. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se, não se trata apenas da quantidade de membros. Como esses braços funcionam, os torna verdadeiramente únicos no reino animal. Não é fascinante? É verdade que os preguiças usam seus dentes? Com certeza. Os preguiças, essas criaturas lentas que tanto gostamos, têm uma maneira surpreendente de interagir com o meio ambiente. Embora muitos pensem que suas principais características são as garras e a pelagem, os dentes dos preguiças desempenham um papel inesperado. Eles usam seus dentes para liberar pequenas partículas químicas no ambiente, o que pode influenciar o crescimento das plantas e até atrair certos insetos. Essa interação incrível destaca como até os animais mais lentos podem ter um grande impacto em seus ecossistemas. Ao mastigar folhas e decompor a vegetação, os preguiças ajudam no ciclo de nutrientes da floresta tropical, beneficiando seu habitat. Então, da próxima vez que você ver um preguiça, lembre-se de que seus dentes não servem apenas para comer folhas, mas fazem parte de um quadro muito mais amplo na rede da vida natural. Não é incrível? Você sabe o que realmente causa a elevação do nível do mar? Se toda a geleira da Groenlândia derreter, cientistas alertam que isso pode elevar o nível do oceano em até 7,3 metros. Esse aumento drástico seria uma catástrofe para cidades costeiras como Miami e Amsterdã, colocando milhões de pessoas em risco.
Pesquisas recentes mostraram que sob a camada de gelo da Groenlândia existem solos antigos e restos, indicando que essa enorme massa de gelo é mais vulnerável à destruição do que pensávamos. Com as temperaturas subindo devido às mudanças climáticas, esses dados levantam questões urgentes sobre nosso futuro. Compreender a estabilidade da camada de gelo é crucial, pois se ela começar a se desintegrar, isso pode desencadear uma reação em cadeia catastrófica, resultando em inundações em larga escala. Cada aumento no nível do mar é importante, e o tempo está se esgotando. Por quanto tempo podemos ignorar os sinais que a natureza nos dá? Já pensou em carregar dispositivos com a ajuda da natureza? A Lírio d'Água é um carregador portátil inovador que usa a força do vento e da água para gerar eletricidade. Imagine estar ao ar livre, aproveitando a natureza e ainda podendo carregar seus dispositivos. Este dispositivo inteligente funciona com o fluxo da água e do vento, tornando-se uma alternativa ecológica para todas as suas necessidades de carregamento. O que diferencia a Lírio d'Água é a sua facilidade de uso. Basta colocá-la em um riacho ou em um local com vento e deixar a natureza fazer o seu trabalho. Quando gira, a turbina captura energia e a transforma em eletricidade, que pode carregar smartphones, câmeras e muito mais. Perfeita para caminhadas, viagens ou até mesmo em situações de emergência, a Lírio d'Água permite que os usuários se mantenham conectados sem depender de fontes de energia tradicionais. É uma combinação incrível de tecnologia e natureza, mostrando como soluções inovadoras podem levar a um estilo de vida sustentável. Não é empolgante pensar que a natureza pode nos ajudar a manter nossos dispositivos carregados? Acredite ou não, a Austrália tem ricas conexões regionais. Este país incrível possui uma ligação profunda e complexa entre suas regiões e suas relações com a terra e o mar. Para os povos indígenas australianos, a terra está entrelaçada com sua identidade e cultura, e cada área reflete histórias e tradições únicas. Essa conexão é evidente na dependência das comunidades costeiras do oceano para sua subsistência, transmitindo conhecimentos sobre pesca, navegação e o ambiente marinho de geração em geração. Regiões como a Tasmânia têm um significado histórico importante, mostrando as diversas influências que moldaram o patrimônio australiano. Embora cada área tenha sua própria identidade, elas também compartilham uma conexão comum que as une através da história, ecologia e experiências compartilhadas com o mar. Ao explorar a Austrália, você descobrirá não apenas paisagens deslumbrantes, mas também histórias que unem essas regiões, criando um vibrante mosaico de cultura e história. Como essas conexões influenciam a sociedade australiana moderna? E se eu te disser que os perfumes árabes duram anos? Essas fragrâncias hipnotizantes, feitas de óleos concentrados, têm uma durabilidade impressionante, superando a maioria dos perfumes ocidentais. Os perfumes árabes tradicionais são feitos para evoluir com o tempo, tornando-se mais profundos e complexos, como um bom vinho. Isso é muito diferente de muitos perfumes ocidentais, que geralmente desaparecem em poucas horas. O segredo está nos ingredientes de alta qualidade, frequentemente extraídos de flores, especiarias e resinas naturais, que são misturados para criar uma experiência olfativa única. Ao aplicar um perfume árabe, você não está apenas usando uma fragrância, você está abraçando um rico patrimônio cultural que valoriza a habilidade e o tempo. Imagine escolher uma fragrância que conta uma história, evoluindo à medida que você a usa. Você já pensou em como uma fragrância pode capturar memórias e momentos permanecendo na sua pele e no ar muito depois de você ter saído da sala? Conheça o macaco Bornean proboscis, uma criação única da natureza. Este surpreendente primata é frequentemente considerado um dos animais mais estranhos do planeta, principalmente por causa do seu nariz impressionantemente grande, que pode chegar a 18 centímetros. Habitantes das densas florestas tropicais de Bornéu, esses macacos únicos se destacam não apenas pela aparência, mas também pelo comportamento curioso. Com um corpo longo e esguio e características faciais marcantes, incluindo esse enorme nariz, o macaco Bornean proboscis é perfeitamente adaptado ao seu habitat. Esses macacos passam os dias balançando-se entre as árvores e coletando folhas, frutas e flores para sua alimentação. Curiosamente, o nariz grande não serve apenas para a aparência. Ele ajuda a amplificar seus sons, facilitando a comunicação dentro do grupo. Apesar de sua aparência incomum, esses macacos representam uma incrível diversidade da vida selvagem do nosso planeta.
Então, da próxima vez que você pensar sobre a beleza da natureza, lembre-se do macaco Bornean proboscis. Pode a feiura ser bela à sua maneira? Acredite ou não, mas os cães veem menos cores do que nós. A visão deles é mais sensível a tons de azul e amarelo. Por isso, uma bola vermelha pode parecer cinza ou marrom para eles. Essa limitação na percepção de cores não impede nossos amigos peludos de se divertirem com brinquedos coloridos, pois eles usam outros sentidos, como o olfato e o movimento. Embora filtros de cores possam tornar o mundo mais claro, os cães evoluíram para caçar e se orientar no ambiente. Curiosamente, mesmo com a visão reduzida de vermelho e verde, os cães ainda se divertem com objetos brilhantes, interagindo com pessoas e explorando o mundo. O entusiasmo deles se manifesta independentemente da cor. Então, da próxima vez que você jogar um brinquedo vermelho para seu filhote, lembre-se que pode não parecer tão vibrante para eles, mas o importante é a diversão. Uma jornada épica pelo universo começou com uma explosão. A teoria do Big Bang sugere que há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo no universo surgiu de um único ponto, incrivelmente quente e denso. Imagine que todas as estrelas, planetas e galáxias estavam comprimidos em uma área não maior que uma pedrinha. Esse pequeno ponto explodiu, causando uma enorme expansão do espaço, que levou à criação do universo que vemos hoje. À medida que o universo se expandia, ele esfriava, permitindo que partículas formassem átomos, que então se agruparam e criaram estrelas e galáxias. É surpreendente, mas essa teoria ainda é um tema quente entre os cientistas, que continuam a estudar a radiação cósmica e a formação de galáxias para reunir mais evidências. Apesar de muitas confirmações, existem teorias alternativas, e os cientistas continuam debatendo os detalhes do que aconteceu nesses primeiros momentos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que tudo começou com essa colossal explosão. Prepare-se para se surpreender com as dietas dos cavaleiros medievais. Os cavaleiros na Idade Média não apenas lutavam com espadas e usavam armaduras. Sua alimentação também era bastante interessante. Eles se alimentavam bem, incluindo pão, queijo e carne em sua dieta, o que era importante para manter a energia nas batalhas. Curiosamente, alguns cavaleiros acreditavam que alimentos exóticos poderiam lhes dar uma vantagem em força. Por exemplo, às vezes comiam ingredientes como cisne e pavão, acreditando que esses pratos exóticos melhorariam suas habilidades de combate. Além disso, costumavam temperar suas refeições com ervas e especiarias, tornando a comida tão variada quanto suas habilidades de luta. No entanto, o acesso a esses alimentos variava entre os cavaleiros ricos e os soldados pobres, resultando em diferenças na dieta. Então, da próxima vez que você comer pão ou queijo, pense nos cavaleiros medievais, reabastecendo sua força a cada pedaço saboroso. Prepare-se para se surpreender com os perigos do microsono. Esse fenômeno incrível acontece quando pessoas privadas de sono adormecem involuntariamente por alguns segundos, muitas vezes sem perceber. Imagine que você está dirigindo na estrada e, por um instante, sua mente se apaga. Isso é o microsono, que pode ter consequências fatais. Pesquisas mostram que a falta de sono aumenta significativamente o risco de acidentes, tornando esse problema sério em nível global. Seja você um estudante que não dorme a noite toda ou um pai cansado, a falta de sono pode te pegar de surpresa. A maioria das pessoas acha que pode lidar com o cansaço, mas o microsono pode te alcançar no momento mais inesperado, especialmente durante tarefas monótonas, como dirigir ou trabalhar por longas horas. É importante reconhecer os sinais de falta de sono e priorizar o descanso para nossa segurança na estrada e na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você sentir sonolência, pergunte a si mesmo: vale a pena o risco? Por que Otis Redding continua a nos inspirar? Poucos dias antes de sua trágica morte em 1967, ele gravou a inesquecível canção Sitting on the Dock of the Bay. Essa melodia tocante captura a essência da saudade e da reflexão, tornando-se um símbolo cultural que ressoa com muitos. O que torna essa história ainda mais emocionante é que ela se tornou o primeiro sucesso póstumo número 1 no Sirikisikawa, o que comprova o talento excepcional de Redding. Nós, como ouvintes, podemos sentir as emoções e a dedicação que ele colocou em sua música, tornando-a eterna. A combinação de letras sinceras com uma melodia suave e relaxante cria uma experiência que permanece conosco muito tempo depois que a última nota se apaga. A música de Redding continua a influenciar artistas e a inspirar fãs por gerações.
Seu legado nos lembra do poder da música de conectar vidas, curar corações e evocar emoções, mesmo décadas depois. Você sabia que a prolactina fortalece o vínculo parental? Esse hormônio incrível, conhecido principalmente por seu papel na lactação, na verdade, influencia muito mais do que muitos pensam. A prolactina não só ajuda as novas mães a produzirem leite, mas também promove a conexão emocional entre pais e filhos. Quando a mãe ou o pai interagem com o bebê, segurando, abraçando ou apenas olhando para ele, o nível de prolactina no sangue pode aumentar, gerando sentimentos de amor e apego. Esse vínculo é muito importante para o desenvolvimento da criança, pois favorece comportamentos cuidadosos e cria um ambiente estável. Então, da próxima vez que você ver um pai ou uma mãe cuidando carinhosamente de seu filho, lembre-se de que a prolactina está trabalhando silenciosamente nos bastidores, fortalecendo essa conexão inquebrável. Não é incrível como a biologia molda nossos relacionamentos? Você já pensou nos mistérios das ilhas nos lagos? Existem mais de 30 mil ilhas nos lagos, e esses lugares únicos parecem mini-estados flutuando na água. Cada ilha tem seu próprio ecossistema, criando condições diversas para a vida selvagem e as plantas. Imagine explorar uma pequena ilha, onde os pássaros cantam e as árvores balançam com a brisa. Essas ilhas são não apenas lindas, elas também oferecem oportunidades emocionantes para aventuras. Ao contrário dos vastos oceanos, os lagos proporcionam uma experiência de caça ao tesouro mais acessível. Você pode chegar a uma ilha de caiaque, montar acampamento e procurar artefatos escondidos, ou explorar a rica biodiversidade que ali prospera. Algumas ilhas até guardam locais históricos pouco conhecidos, convidando exploradores curiosos a descobrir suas histórias esquecidas. Então, por que não fazer uma viagem de um dia ao lago mais próximo e descobrir os tesouros ocultos que o aguardam em suas ilhas? Você nunca sabe quais surpresas a natureza preparou para você. Você pode acreditar que San Marino é o país mais antigo? Essa pequena nação cercada por terra, fundada em 301 d.C., tem uma história incrível que já dura mais de 1700 anos. Localizado na Itália, San Marino conseguiu manter sua independência e cultura única ao longo dos séculos. Segundo a lenda, um pedreiro chamado Marinus fundou a república para escapar de perseguições. Desde as muralhas medievais até a famosa Torre Guaita, San Marino é rico em monumentos históricos que atraem turistas de todo o mundo. Seu governo duradouro, baseado em uma constituição adotada no século XVII, demonstra uma estabilidade impressionante em um mundo em constante mudança. Apesar de seu tamanho pequeno, San Marino fez contribuições significativas para a arte e cultura e abriga uma comunidade vibrante que celebra seu patrimônio anualmente. Pode parecer surpreendente que essa pequena nação tenha sobrevivido a muitos desafios, incluindo guerras e crises políticas, mantendo sua identidade. Então, da próxima vez que você pensar em países antigos, lembre-se de San Marino, um pequeno tesouro que resistiu ao teste do tempo. É verdade que o Google começou em uma caixa de Lego? Em 1996, o mundo da tecnologia viu um começo inusitado, quando Larry Page e Sergey Brin montaram o primeiro servidor do Google, usando uma caixa de armazenamento de Lego. Naquela época, esses dois estudantes da Universidade de Stanford tinham uma ideia ousada: organizar uma enorme quantidade de informações na internet. Em vez de usar um gabinete metálico tradicional, eles criativamente utilizaram uma caixa de Lego para acomodar os discos rígidos. Essa abordagem divertida refletia seu espírito inovador e a capacidade de pensar fora da caixa, literalmente. O projeto, inicialmente chamado de Backrub, rapidamente ganhou popularidade, pois oferecia resultados de busca melhores do que os sistemas existentes. Essa combinação inteligente de criatividade e tecnologia lançou as bases para o que se tornaria uma das empresas mais influentes do mundo. Você consegue imaginar como uma simples caixa de Lego ajudou a mudar a forma como buscamos informações na internet? Prepare-se para se surpreender com os cães e o cheiro de anis. Os cães têm um olfato incrível, e um dos cheiros que mais os atrai é o anis. Essa erva aromática não encanta apenas os humanos. Ela provoca reações entusiasmadas em nossos amigos peludos, assim como os gatos reagem à erva dos gatos. Quando os cães sentem o cheiro de anis, você pode notar que eles ficam animados, abanando o rabo ou até brincando de forma mais ativa.
Esse comportamento brincalhão levou muitas empresas de produtos para pets a adicionarem anis em brinquedos e petiscos para cães, tornando-os ainda mais atraentes. Então, da próxima vez que você ver seu filhote se divertindo com um novo brinquedo ou saboreando um petisco de anis, você saberá que eles estão sentindo um pequeno momento de alegria. É incrível como diferentes animais reagem aos cheiros de maneiras únicas, enriquecendo seu tempo e os momentos de interação conosco. Difícil de acreditar, mas os bichos preguiça são surpreendentemente fracos. Essas criaturas incríveis têm apenas 25% a 30% de massa muscular, bem abaixo dos 40% a 45% comuns na maioria dos outros mamíferos. Essa estrutura corporal única permite que os bichos preguiça sobrevivam com uma dieta de baixa caloria, composta principalmente por folhas. Como sua comida é pobre em calorias, eles não precisam de muitos músculos para se mover ou caçar, já que passam a maior parte do tempo pendurados nas árvores, comendo folhas. A baixa massa muscular contribui para sua lentidão, tornando-os mestres em economizar energia. Isso é vital para sua sobrevivência, especialmente em seu habitat natural, onde a comida pode ser escassa. Então, da próxima vez que você ver um bicho preguiça, lembre-se de que eles não são apenas preguiçosos. Eles evoluíram para se adaptar perfeitamente ao seu estilo de vida. Legal, né? Qual é a forma do exoplaneta WASP-12b? Cientistas descobriram que o WASP-12b não é um exoplaneta redondo comum. Sua forma é a de um ovo. Este planeta incrível orbita uma estrela distante na constelação de Auriga, a apenas 1.400 anos-luz de nós. A razão para sua forma incomum é que ele está muito perto de sua estrela, o que provoca poderosas forças de maré que esticam e deformam o planeta. A temperatura na superfície ultrapassa 2.500 graus Fahrenheit, e a atmosfera é tão quente que pode evaporar substâncias no espaço. O WASP-12b completa sua órbita em apenas 1,1 dias terrestres, o que lhe confere uma velocidade incrível, aumentando a atração da estrela. Este gigante flamejante representa um mundo único, onde as ideias tradicionais sobre as formas dos planetas são questionadas. Quem diria que um planeta poderia se parecer com um ovo alongado, em vez de uma esfera perfeita? O que mais podemos descobrir sobre as maravilhas do nosso universo? E se eu te contar sobre uma cura milagrosa? Um homem que sofria de um grave transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e tinha um medo intenso de germes, enfrentava dificuldades insuportáveis todos os dias. Em um momento trágico, ele tentou suicídio, mas ocorreu um resultado inesperado. A bala que deveria feri-lo de alguma forma o livrou do seu transtorno mental, sem causar danos físicos. Essa reviravolta estranha foi descrita como incomum e levanta questões interessantes sobre a conexão entre mente e corpo. Após o incidente, os sintomas do TOC desapareceram, deixando-o livre de pensamentos obsessivos e da ansiedade que o atormentava. Embora esse resultado seja raro e não recomendado como método de tratamento, ele gerou discussões entre especialistas em saúde mental sobre a complexa natureza dos transtornos psicológicos. Como uma experiência traumática pode levar a uma cura inesperada. Este caso destaca os mistérios da nossa mente e a resiliência do espírito humano. Você não vai acreditar no que é esse penhasco na Montanha Thor. Essa incrível montanha no Canadá tem o maior penhasco vertical do mundo, impressionantes 1.250 metros. Imagine estar na beira de um precipício tão íngreme que uma pessoa cai mais rápido do que consegue gritar. Esse lugar atrai aventureiros e escaladores prontos para testar suas habilidades em sua superfície desafiadora. Devido à sua inclinação, a Montanha Thor é especialmente interessante para os amantes de esportes radicais, que buscam emoções ao escalar um terreno tão difícil. Suas paredes de granito íngremes e vistas deslumbrantes fazem deste lugar não apenas um paraíso para escaladores, mas também um verdadeiro espetáculo. Os amantes da natureza frequentemente podem ver águias planando no céu, enquanto os turistas aproveitam as paisagens impressionantes ao redor dessa maravilha natural. Pronto para explorar as alturas e se maravilhar com seu penhasco dramático? Você sabia que a estátua do Cristo Redentor é icônica? Essa majestosa estátua, que se ergue sobre o Rio de Janeiro, se tornou um símbolo do Brasil e uma obra-prima da arte e da arquitetura. Com 30 metros de altura e 28 metros de envergadura, ela observa a cidade do topo do Morro do Corcovado.
Inaugurada em 1931, a estátua é feita de concreto e pedra-sabão, o que lhe confere resistência e uma aparência impressionante. Em 2007, foi reconhecida como uma das novas 7 maravilhas do mundo, destacando-se entre outros monumentos notáveis. Todos os anos, milhões de turistas vêm para ver o Cristo Redentor, tirar fotos e apreciar as vistas deslumbrantes ao redor. O que torna essa estátua tão especial? Ela simboliza não apenas o cristianismo, mas também o espírito do rio, refletindo calor e acolhimento. Seja você um peregrino religioso ou um viajante curioso, essa figura colossal conquista os corações de todos que admiram sua presença majestosa. Você já a adicionou à sua lista de desejos? Você viu uma lagartixa deslizando entre as árvores? A incrível lagartixa dragão mostra uma adaptação impressionante que a permite voar. Essa criatura fascinante mede entre 19 e 23 centímetros e possui pregas de pele ao longo das costelas que se abrem como asas quando ela salta de galho em galho. Essa habilidade de deslizar não é apenas para impressionar, ajuda a lagartixa a escapar de predadores e a encontrar comida. Ela se alimenta principalmente de formigas e cupins de madeira, mostrando suas habilidades de caça. Quando você vê uma delas flutuando graciosamente entre as árvores, é difícil não admirar a genialidade da natureza. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, fique atento. Você pode ter a sorte de testemunhar essa incrível lagartixa voando alto, transformando o comum em algo extraordinário. Você já se perguntou por que a língua de sinais é tão expressiva? A língua de sinais é uma forma vibrante de comunicação que abrange muitos temas, desde questões do dia a dia até ideias engraçadas sobre invasões alienígenas. Ela envolve não apenas gestos das mãos, mas também expressões faciais, movimentos do corpo e até sinais únicos para conceitos abstratos, como procrastinação. Essa riqueza permite que os usuários transmitam emoções complexas e situações humorísticas, criando conexões mais profundas entre as pessoas. Assim como as línguas faladas, a língua de sinais evolui ao longo do tempo, se adaptando a novas realidades culturais e mudanças na sociedade. Seja contando uma história engraçada ou discutindo questões sérias, a criatividade da língua de sinais possibilita a criação de expressões únicas, que vão muito além do vocabulário básico. Não é incrível como um sistema originalmente criado para a comunidade surda se transformou em uma língua dinâmica, compreendida por muitos?